para cada realidade você vai amoldar uma estrutura de proteção que atenda aos riscos que foram identificados e, sobretudo, ao planejamento de crescimento desses ativos de cada uma dessas famílias. Bom, eu quero começar aqui, Jorge, fazendo uma divisão do que é marketing e o que é fato, né? Porque o CNJ, inclusive, passou uma informação que a gente ficou... condiz com o que a gente vê na nossa realidade, mas é assustador de ver que de quase 40% das empresas familiares brasileiras que têm relevância nacional, elas sofrem algum tipo de processo judicial ou já sofreram nos últimos 5 anos. Né? Isso é um número muito expressivo, né? E eu acredito que por conta de todo esse ambiente de instabilidade, hoje a gente fala muito da blindagem jurídica no Brasil, né? E nós que atuamos na gestão de patrimônio, a gente é impactado a todo momento em redes sociais, em mídias, né? Faça sua blindagem, sem uma holding você não vai ficar vivo, né? E eu sinto que as pessoas estão começando a ter um nível de confusão muito grande sobre o que é possível, assim, de se blindar, né? Eu me blindo para que tiro, né? Um tiro de 38, um tiro de canhão, né? E o que é essa blindagem, né? Então, eu queria começar falando um pouco sobre isso, antes da gente falar dos riscos. Qual é a sua opinião sobre os cuidados que a nossa audiência tem que ter com todo esse excesso de informação, de conteúdo comercial, prometendo uma blindagem de patrimônio e, principalmente, prometendo uma blindagem de patrimônio no Brasil, que é super curioso. É um ponto extremamente relevante e muito pertinente a gente começar por esse caminho, Rafael, porque, de fato, a gente ouve muito falar sobre blindagem patrimonial. E pior do que isso até, é dizer que a blindagem patrimonial é você constituir uma holding e tá tudo ok. Perfeito. Isso, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o seguinte, não tem mágica, não existe receita de bolo, não existe fórmula pronta, e no Brasil não existe blindagem patrimonial, gente. Blindagem, e até fazendo um paralelo, como a gente conversa muito nas nossas discussões dentro dos boards, enfim, a blindagem patrimonial ela traz a visão de que você está criando ali uma barreira para um determinado risco. E a proteção patrimonial não é nada além disso no Brasil. São camadas de proteção que você adiciona para evitar que um sinistro, um evento, um infortúnio alcance o seu patrimônio. Então, você pensar efetivamente, e aí um dos modelos mais tradicionais quando se fala de gestão de risco, que é o modelo de Reason, ele faz um paralelo com o queijo suíço. É você imaginar que você vai ter um infortúnio atingindo o seu patrimônio a partir do alinhamento dos buracos de um queijo suíço. É como se você pudesse olhar de um lado e enxergar o outro lado, né, desse queijo por conta de um alinhamento dentro daqueles vários buracos que ali existem e que geraram essa base. Então, às vezes, você ter um planejamento hoje que não é eficiente do ponto de vista de proteção, gera essa falsa expectativa de que nada vai me acontecer. Mas às vezes você pode estar na última camada ali da massa de queijo para que você atravesse o queijo e gere efetivamente esse infortúnio. Então, na prática, o que você está olhando ali é porque tem uma última camada ali que talvez esteja segurando todo esse passivo que está ali se acumulando. E se essa última camada ela for fragilizada ou ela vier a sucumbir, efetivamente você talvez tenha um infortúnio que pode vir a comprometer todo o seu patrimônio de uma forma muito ampla e, às vezes, irreversível. Então, é um ponto que a gente tem que observar, porque não existe blindagem. Existe proteção no Brasil. Porque, efetivamente, quando a gente fala em planejamento de proteção onshore, a gente está falando, efetivamente, de um país que tem uma insegurança jurídica muito grande, que tem um ativismo judicial muito forte, e que a gente tem, infelizmente, interpretações, às vezes, translocadas sobre a legislação, quando ela é muito clara. Então, toda vez que a gente fala em proteção, a gente está falando, ao mesmo tempo, ali em camadas para que, com todo o contexto, toda a panaceia que nós vivemos no país, você tenha tempo hábil de manejar e de identificar sem que o primeiro tiro atinja diretamente todo o seu patrimônio. Então é uma técnica de organização e criar camadas para que isso não venha efetivamente a comprometer o seu patrimônio já no primeiro tiro. Claro, leis, né? As camadas de distanciamento do problema para o patrimônio. Exatamente. Falando em problema, dentro da sua experiência, quem são os indivíduos que deveriam ter uma preocupação a respeito de uma proteção jurídica frente ao patrimônio constituído?
todo e qualquer indivíduo que tenha patrimônio. Basicamente, sendo bem direto, né? Se você construiu algo na sua vida, você tem que pensar em protegê-lo. Se você não deseja perder todo o seu esforço, tudo que você construiu, às vezes por uma situação até injusta, você precisa se proteger. E aí vai obviamente, tem custos atrelados a isso que precisam ser balizados, né? Você não tem uma ferramenta pronta, você não usa uma marreta para matar uma formiga, entendeu? Mas você tem que adequar e customizar as estruturas de acordo com a complexidade e com a qualidade dos riscos que afetam em potencial ou de forma concreta o seu patrimônio. Infelizmente, a gente vê que assim, as famílias elas buscam um planejamento de proteção patrimonial já no momento em que o risco já bateu na porta, em que já gerou alguma consequência, ou nela, diretamente no seu patrimônio, ou em alguém próximo. Então, olha, meu vizinho aqui, o meu amigo, teve ali uma penhora nos bens dele e efetivamente bloqueou todo o patrimônio, entendeu? Durante 48 horas. Aí agora, o que é que eu faço para evitar isso no meio? Então, geralmente, quando chegam até o advogado, chega até a estrutura jurídica, chega já com incêndio em algum lugar e a gente já tem que estar ali preocupado em apagar. Nós não temos a cultura, infelizmente, de planejar, porque nós somos muito otimistas. O brasileiro, de forma geral, acha que nada vai acontecer com ele. Ele acha, inclusive, que ele nunca morre. Perfeito. Então, ele não precisa planejar a sucessão, né, por exemplo. Então, planejar a proteção do patrimônio ele é mandatório, a partir de qualquer patrimônio que você tenha. Óbvio, as medidas e as características de cada estrutura de planejamento de proteção vão atender às características de cada patrimônio. Você não dá para comparar uma família que tenha um patrimônio extremamente relevante, mais de 200 milhões, com alocações em ativos líquidos e líquidos, imóveis dentro, fora do país, com uma família que às vezes está na construção dessa vertente e tem ali uma empresa familiar que já tem um valor de mercado relevante, tem um ativo relevante, mas ainda não tanto com a complexidade. Para cada realidade, você vai amoldar uma estrutura de proteção que atenda aos riscos que foram identificados e, sobretudo, ao planejamento de crescimento desses ativos de cada uma dessas famílias. Perfeito, perfeito. Quando a gente pensa nos fundamentos de uma estrutura de proteção jurídica, né? O que deve ser levado em conta? Quais são as bases de um olhar frente a um determinado cenário que vão dar um termômetro a respeito do que se fazer ali? O primeiro passo de tudo é diagnóstico. Não se faz planejamento sem diagnóstico. Então, muito cuidado com as soluções prontas de mercado, de criar uma holding de participações e está tudo pronto. Pode ser que funcione para o seu patrimônio, ter uma holding patrimonial, ter uma holding de participações, ou pode ser que não, ou pode ser que seja insuficiente. Algumas premissas básicas a gente adota. A primeira delas é diagnóstico. O que é diagnóstico? Nada mais do que risk analysis. É você fazer uma auditoria documental, uma auditoria até, depender do contexto do risco, até presencial, em que você possa levantar, a partir dessa base de amostragem, quais são os riscos que você tem nas mais diversas esferas jurídicas, e aí a gente está falando desde riscos que são mais óbvios, como os riscos tributários, riscos cíveis, mas alguns não tão óbvios assim, como, por exemplo, o risco até a proteção de dados, Perfeito. Que hoje é uma matéria que já é consolidada, já tem legislação própria no Brasil, Perfeito. Mas a depender da atividade econômica pode vir a trazer consequências como multas de valores. Por exemplo, a NPD determina na própria legislação até 50 milhões de multa para um descumprimento dessa natureza, e isso, obviamente, ligado à atividade econômica que produz esse capital. Questão do risco trabalhista, que a gente tem aí, que talvez seja um dos mais difíceis de prever no Brasil, não só pela característica da legislação, mas pelos princípios que norteiam o direito do trabalho no Brasil, né? Sobretudo o princípio da primazia da realidade sobre a forma, que traz, independente da forma como está documentada a relação, a existência dos elementos da relação de emprego são capazes de trazer o reconhecimento judicial dessa relação. A questão dos acidentes de trabalho, que é uma caixa preta, a gente não tem como dimensionar qual é o tamanho do passivo que um acidente de trabalho pode gerar dentro de uma empresa. E assim sucessivamente. Você tem a questão hoje da esfera de consumo, dependendo da atividade. Às vezes o patrimônio está ancorado numa geração de renda, a geração de capital ancorado em varejo, por exemplo, né? E dentro do varejo você tem a relação de consumo ali consolidada. E hoje,
não só para varejo, mas pegando aí já um segundo exemplo, a questão das incorporações imobiliárias, a própria estruturação com incorporações imobiliárias para avanço de patrimônio. Hoje a legislação consumerista permite e o judiciário tem feito com muita facilidade a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Entendeu? Então, às vezes, você faz uma incorporação imobiliária, entende que você está se protegendo através de uma SPE, Perfeito. entendeu? Mas você não estrutura o que está atrás da SPE. A gente vê situações da pessoa patrimonializada entrar na pessoa física dentro de uma SPE. Perfeito. E às vezes, por qualquer situação, a obra não vai para frente, tem um infortúnio ou alguma coisa do gênero, um acidente de trabalho numa obra. Às vezes nem tem SPR, faz na construtora mesmo. Exatamente, faz na construtora diretamente, ou até da pessoa física. Eu já vi construção Perfeito. juntarem ali 3, 4 investidores e construírem na pessoa física para vender depois já do empreendimento já finalizado no regime de condomínio. Então, são muitas aventuras que a gente vê que podem custar muito caro em relação à preservação do patrimônio. O risco ele é latente, ele está ali a todo tempo e as estratégias têm que vir para mitigar ou eliminar preferencialmente esse risco. Tá? Isso é mandatório em qualquer gestão, em qualquer estrutura de gestão de risco. A primeira premissa sua é eliminar. Se não for possível eliminar, é mitigar esse risco. Tá? E a terceira, caso você deseje aceitar esse risco, só será factível se você tiver uma oportunidade que você vai perseguir em função aceitando esse risco diretamente. Então, às vezes, eu posso comprar um pouco mais de risco, desde que ele seja conhecido, para efetivamente buscar uma oportunidade. O grande problema é que, na imensa maioria das vezes que a gente atua, a gente percebe que o risco ele sequer é conhecido, ele é ignorado. Perfeito. E esse risco ignorado é que gera efetivamente o abalo nas estruturas aí de todo o patrimônio constituído ao longo de toda uma vida. Né? Os esqueletos que saem do armário. Saem com frequência.